Oi pessoal, eu sou a Luciana. Hoje é dia 9 de maio de 2020, amanhã é Dia das Mães e porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, muitas mães amanhã não vão receber abraço, né? Porque a orientação nesse momento é para que todos fiquemos em casa. A minha também não vai receber abraço amanhã, né, mãe? Apesar da gente não morar tão longe, a gente combinou que nesse final de semana cada um vai ficar na sua casa quietinho. Então, como eu sei que é o caso de muitas pessoas, eu quis trazer para nós uma reflexão sobre Maria. Eu quis trazer para nós a companhia dessa mãe tão especial que foi Maria de Nazaré. E aí eu vou trazer para a gente uma mensagem que está aqui nesse livro, Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. É uma mensagem bastante longa. Eu vou dar uma explicada no início e depois eu vou fazer uma leitura, tá? Porque é muito difícil a gente falar tão bonito quanto Humberto de Campos escreveu, tá bom? Então, essa é a lição, é a última lição do livro, tá? Se eu não me engano, é a 30. Quando vocês puderem, é a lição 30. Quem tiver o livro em casa, vale a leitura. A história começa com Maria aos pés da cruz, vendo seu filho tão amado, seu filho que só fez espalhar o amor na vida, preso na cruz, né? Passando por aquela humilhação, por aquela sensação. Imagina como deve ser uma mãe ver o seu filho nessa posição, né? Crucificado. A crucificação na época era o pior dos castigos, né? Era reservado para os ladrões, para as pessoas que menos, né? Para os mais pecadores. E Jesus, que não fez nada de errado, estava ali naquela situação. E Maria, vendo o sofrimento do seu filho bem amado, começa a se recordar do nascimento de Jesus na manjedoura, das passagens da sua infância, e ela percebe que em toda a sua vida nunca lhe faltou a assistência de Deus. Apesar daquela situação, ela lembra de que Deus sempre esteve presente na vida dos dois. Mas ali, naquele momento de dor, o seu pensamento era de muita aflição. E Maria pensava, que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Sempre consolando os desamparados e os tristes. Viajantes miseráveis batiam à nossa porta. E Jesus, ainda criança, estava sempre pronto a ajudar, a dividir o pouco que eles tinham, distribuindo principalmente as bênçãos do céu. Jesus que cuidava dos desconhecidos como se fossem irmãos. Seu coração doía, mas na sua consciência, Maria repetia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Apesar de tanta dor, de tão difícil, ela sabia que aquela era a vontade de Deus. Então ela repetia para si mesma: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E naquele momento de dor e de tristeza, ela vê que Jesus olha para ela e perto dela está João, um dos discípulos de Jesus. E Jesus diz a Maria: mãe, eis aí teu filho. E com muito amor, ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Era mais uma lição do Mestre, nos ensinando a estender o nosso amor para além da nossa família. Que o amor seja para com todos, e não apenas com o filho, né, com a mãe, com o pai, com os irmãos,
um amor que acolhe os necessitados, um amor maior do que aquele que nós estamos habituados, mas que estamos predestinados. Depois da morte de Jesus, a vida de Maria era uma vida de devoção e de saudade, saudade das lembranças mais queridas. Passados alguns anos, Maria passa a morar com João, numa casinha muito simples, uma choupana. E aquela casa se transforma num local onde se cultuava as recordações do Mestre, onde os discípulos, os apóstolos estavam sempre lá, falando do Evangelho, ensinando para quem queria aprender. E a casa se tornou um refúgio para os necessitados. Pessoas iam ali procurar Maria à procura de toda ajuda. Doentes, famintos, mães desesperadas, filas de necessitados se formavam naquela casinha que passou a ser conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. Pessoas vinham de toda parte, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. E Maria atendia a todos e dizia: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Os dias, as semanas e os anos se passaram incessantes. A velhice não causou a Maria nem amargura nem cansaço. Ela tinha a certeza de que Deus a protegia. Isso a consolava o tempo todo, como quem ocupa o dia com trabalho honesto e proveitoso. Seu coração vivia em paz e esperança. Mas aí, Maria teve notícias de dolorosas perseguições que os cristãos estavam sofrendo. Todos que se diziam seguidores do seu filho, do Mestre Jesus, estavam sofrendo muito. Os cristãos eram escravizados, os seus lares eram destruídos, eram presos em prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, em horrendos espetáculos. Eram tempos de muita tristeza, né? De muito sofrimento. Para ser cristão, você precisava se esconder, né? E se proteger. Mas os cristãos eram muito corajosos também. Nesse clima de tensão e tristeza, Maria se entregou às orações, como era o seu costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor do seu filho. E nesse momento de meditação, Maria viu aproximar o vulto de um pedinte. E o recém-chegado chegou dizendo: minha mãe. Como tantos outros que tratavam Maria dessa forma. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirara tamanha simpatia. Eu vou ler esse trecho porque é bem bonito. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido
lhe derramara no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Então Maria, tomada de emoção, viu naquelas duas mãos duas chagas, como a que seu filho revelava na cruz. Reconhecendo Jesus, ela quis ajoelhar-se e beijar os seus pés. Jesus, porém, levantando-a, se ajoelhou e beijou suas mãos e disse: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Diante daquela emoção, Maria cambaleou, tomada de profunda alegria. Queria falar, mas seu corpo se paralisou. Apenas ouvia ecos suaves como canções dos anjos. No outro dia de manhã, João retornava à sua casa. João, que era muito consumido pelos trabalhos da igreja, retornou à casa para assistir aos últimos momentos de Maria, a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava, mas mantinha uma expressão de serenidade. Por longas horas ainda esperou que os laços que aprendiam a vida material se rompessem. Na manhã seguinte, aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. A partir daqui eu vou só ler, tá? Porque é muito bonito. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Eram anjos que vieram buscar Maria e vieram levá-la para o céu, né? Para a morada da rainha dos anjos. E Maria, experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia, com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a levassem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e de amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Doces alegrias lhe invadiam o coração. E já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar,
exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferro em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cidadãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: "Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Gente, tá aqui para vocês lerem com mais calma, para sentirem melhor o clima, né? A energia dessa irmã tão especial que nos permitiu o nascimento de Jesus entre nós. A todas as mães, muito obrigada pela vida, muito obrigada pelo cuidado na educação das crianças, muito obrigada pelo esforço diário, né, para alimentar, para vestir, para dar bons exemplos, né?
Recebam todas o meu carinho, o nosso abraço. Mãe, eu te amo. E um grande beijo. Fiquem todos nesse domingo na companhia de Maria. Quer companhia melhor? Melhor? Acho que só Jesus. Um grande abraço. Muito obrigada.